Oi gente, a paz do Senhor. Hoje eu vim trazer mais uma palavra para você. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que não importa se você está passando no meio de uma tempestade, se você está passando por ventos fortes, ventos contrários, se a água já está entrando dentro do seu barco, se Jesus está no barco, ainda que ele esteja dormindo, creia que você não vai perecer, que você vai chegar do outro lado. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, vai dizer assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Indagou seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero trazer para você nessa palavra, aqui já no versículo 35, nós vamos ver que Jesus convida os discípulos. Ele diz: passemos para a outra margem. Passemos. Jesus vai junto. Jesus quer ir junto com eles. E se Jesus está dentro do seu barco, se Jesus está ao longo da caminhada com você, não temas. Não temas, porque se Jesus está no controle, na direção da sua vida, se ele está caminhando com você, nada de mal vai te acontecer. Nada vai impedir os propósitos que Deus tem na sua vida. Se o Senhor disse que você vai chegar do outro lado, se o Senhor disse que tem vitória para você, se Ele está com você, se você está segurando nas mãos de Jesus, creia que você vai chegar, que você vai passar. Aqui mais na frente vai dizer: então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco assim como estava, e outros barcos o seguiam. Tem gente olhando para você, tem gente se inspirando em você, se inspirando na sua vida, na sua fé, no teu temor a Deus, vendo, aprendendo com a sua vida. Você não pode parar no meio do caminho, porque Jesus está no seu barco. Jesus está no seu barco e tem pessoas se admirando, se inspirando em você. Você não pode parar no meio do caminho. Outra coisa que eu vejo quando diz: aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval. O Senhor havia dito: passemos para outra margem. Mas ele não disse o que poderia acontecer no caminho. Nesse mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, se nós estamos com Jesus, nós venceremos também. Às vezes não sabemos o percurso que vamos encontrar pelo caminho, mas se Jesus está no barco, você vai chegar. Você vai chegar ao propósito, você vai chegar ao cumprimento da promessa, você vai viver aquilo que o Senhor tem na sua vida. E aqui diz que Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Jesus estava na popa, Jesus está no controle, Jesus está na direção. E se Ele está na direção, nós temos que descansar. Jesus estava com a cabeça no travesseiro. Quantas vezes as nossas maiores batalhas estão em nossas mentes? Aqui, quando eu leio a palavra travesseiro, é um descanso para a mente, para a cabeça. É um descanso. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Aqueles discípulos viam o mestre deitado, dormindo, e se apavoraram de uma forma tamanha. Pensaram: Jesus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Quantas vezes, em tantas situações de nossas vidas, estamos passando por provas, por provações, por tempestades e dificuldades, e achamos que o Senhor não está nos vendo, não está nos olhando. O silêncio de Deus é para te aperfeiçoar. O silêncio de Deus é para fazer com que você aprenda mais a viver na dependência do Senhor. Se Jesus estava deitado, descansando, eles teriam que descansar e deitar. Entender que se o Senhor estava no barco, aquele barco não afundaria. Aqui diz que a água começou a entrar no barco. Quantas vezes nós deixamos a água entrar em nossas mentes, em nosso coração, e começamos a duvidar de tudo aquilo que o Senhor prometeu? Eles disseram assim: não te importas que pereçamos? E logo Jesus se levantou, repreendeu o vento, porque ele tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Ele tem o domínio sobre a força da natureza, sobre a nossa vida, sobre a morte.
Jesus tem poder sobre a morte. Jesus pode todas as coisas. Então, o vento serenou e houve completa bonança. Não importa a tempestade que você esteja passando, se Jesus está no seu barco, haverá completa bonança. Logo que Jesus repreendeu o vento, ele foi repreender os seus discípulos. Eles disseram: por que sois covardes? Ainda não tens fé? Tem andado comigo, tem visto os meus milagres, as minhas maravilhas, operação de milagres, curas, e ainda não tens fé? Muitas das vezes o Senhor vai permitir que nós passamos por caminhos para ter experiência com Ele, para saber que tudo Ele pode, tudo Ele faz e nada é impossível para o nosso Deus. Logo os discípulos ficaram tomados de terrível pavor. Eles se assustaram com o que Jesus acabara de fazer. Eles disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não perguntaram para Jesus quem é o Senhor. Eles ficaram tão apavorados, com tanto temor de ver tudo aquilo que Jesus acabara de fazer, que eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o grande eu sou. Se você precisa de uma calmaria, Ele é. Se você precisa de uma porta aberta, Ele é. Se você precisa de providência na sua área espiritual, financeira, saúde, Ele é. Ele pode todas as coisas. Creia que se Jesus está dentro do seu barco, ainda que ele esteja dormindo, você não vai perecer. Você vai chegar do outro lado, porque quem te convidou para passar para outra margem foi Jesus. Creia, creia, não duvide, não temas. Seja valente, seja forte, seja corajoso, porque Jesus está no seu barco e ele não vai deixar você perecer.